Vamos para mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Instruções dos Espíritos, no tópico Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Como esse tópico ele é muito grande, eu resolvi dividir em duas partes. Então, no estudo de hoje, nós vamos abordar os parágrafos 8 e 9, e na próxima a gente vai gravar a segunda parte, relacionada aos parágrafos 10, 11 e 12. Bom, para iniciar esse estudo, esse texto ele fala sobre como a gente evolui espiritualmente e como a vida rola em outros lugares além da Terra. É importante que a gente entenda que não existe essa de mundo superior ou mundo inferior absoluto. É tudo relativo. Depende do ponto de vista como você olha. Como assim? A Terra, por exemplo, é um tipo de um ponto de referência para a gente entender os mundos mais atrasados e mais evoluídos. Nos mundos mais atrasados, os seus habitantes vivem tipo em tribos antigas, né? Numa sociedade mais sem regras, sem nenhum tipo de justiça, nenhum tipo de senso moral. Instintos básicos, pouca noção de certo e errado, mas mesmo lá rola uma intuição que existe algo maior, um Deus que impulsiona toda essa galera para tentar evoluir. Já nos mundos mais evoluídos, já é uma outra situação. Impera a beleza, a paz, a pureza, os corpos são mais leves, a comunicação é telepática e a morte é um tipo de passagem feliz. Então, essa história toda nos faz pensar na nossa própria jornada. Tipo, como a gente pode se tornar pessoas melhores e evoluir espiritualmente para ter um futuro mais evoluído. Vamos pensar a respeito disso. A qualificação dos mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluto. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Veja, o Espiritismo ele vai nos ensinar que o universo ele é habitado por uma infinidade de mundos, e cada um com os seus próprios graus de evolução. Esses mundos não são todos iguais e eles variam em termos de condições físicas, desenvolvimento intelectual e progresso moral. Os mundos são organizados em uma escala progressiva, que reflete o nível de evolução de seus habitantes. Essa escala ela não é fixa. Os mundos estão em constante movimento, progredindo ou regredindo de acordo com as leis divinas. A noção de inferior e superior ele é algo relativo, não é algo absoluto. O mundo é considerado inferior em comparação com aqueles que estão mais avançados na escala e superior em relação aos que estão menos evoluídos. O mundo é considerado inferior em comparação com aqueles que estão mais avançados na escala e, logicamente, superior em relação aos que estão menos evoluídos. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos dos estados primitivos do nossa orbe. Então, pessoal, o que acontece aqui? O texto está utilizando a Terra como um ponto de referência para ilustrar a condição de mundos menos evoluídos. Nosso planeta, em sua jornada evolutiva, ele passou por diferentes estágios. Então, quando observamos as raças selvagens
e as nações bárbaras que ainda existem podem ter uma ideia de como eram os estágios anteriores do nosso planeta. Esses grupos, eles representam os restos do estado primitivo da Terra, oferecendo uma visão de como a vida pode ser em um mundo menos evoluído. Dessa forma, a doutrina espírita ela vai nos ensinar que existem mundos com diferentes graus de evolução. Mundos inferiores, os quais são aqueles que a vida material e os instintos predominam sobre o desenvolvimento da moral e do intelecto. E ao comparar esses mundos com estágios primitivos da Terra, podemos ter uma noção das dificuldades e desafios enfrentados por seus habitantes. A comparação lógica, ela não tem um objetivo de julgar ou inferiorizar, mas de ilustrar a lei do progresso. Todos os mundos e seres estão em constante evolução, buscando ascender na escala espiritual. Os estágios primitivos, eles representam um ponto de partida, não um destino final. Todos têm a capacidade de evoluir. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Veja que esse texto ele está descrevendo as condições dos seres em mundos onde a evolução moral e intelectual ainda está em seu estágio inicial. Ele traz algumas características. Olha aqui, ó. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que habitam. Isso se refere à ideia de que, em mundos menos evoluídos, os seres ainda estão em um estágio inicial de desenvolvimento, tanto na parte do corpo físico quanto na parte espiritual. Ele continuou: revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. A forma humana é a base, mas a beleza aqui se refere não apenas à estética, mas também à expressão da evolução moral e intelectual. Em estágios primitivos, essa expressão é menos evidente. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções de justo e do injusto. Então, isso está indicando que a moralidade e a compaixão ainda não se desenvolveram plenamente. Os instintos básicos, como a sobrevivência, predominam sobre os sentimentos mais elevados. A força bruta é, entre eles, a única lei. Ou seja, em um ambiente onde a moralidade praticamente não existe, a força física se torna o principal meio de sobrevivência e poder. Ou seja, reina aqui a lei do mais forte. E ele fecha: carentes de indústria e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Aqui ele se refere à baixa evolução intelectual e tecnológica. A preocupação principal é a sobrevivência física, com pouca ou nenhuma atenção para o desenvolvimento intelectual ou artístico. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida de um ente superior. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então veja que essa frase ela está expressando a esperança e a fé
na evolução de todos os seres, independentemente do seu estágio atual. Veja que aqui ele fala: Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. Esse é um princípio fundamental do Espiritismo. Deus, em sua infinita misericórdia, ele vai oferecer a todos os seres a oportunidade de evoluir, independentemente de seu estágio atual. No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente superior. Ou seja, mesmo nos seres mais primitivos, existe uma centelha divina, uma intuição de Deus. Essa intuição ela pode ser vaga e pouco desenvolvida, mas está presente, impulsionando o ser a buscar a evolução. E esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros. Ou seja, a busca por Deus e a evolução espiritual são os critérios de superioridade da escala evolutiva. Mesmo em estágios primitivos, aqueles que demonstram o maior desejo de evoluir são considerados superiores. Para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa. Ou seja, a evolução é um processo contínuo que leva a vida cada vez mais a níveis mais altos. A intuição de Deus é o primeiro passo nesse processo. E ele finaliza: porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então, essa comparação é fundamental para entender a visão espírita da evolução. Os seres em estágios primitivos não são degradados ou inferiores no sentido pejorativo. Eles, na verdade, são como crianças em um estágio inicial de desenvolvimento, com todo o potencial para crescer e evoluir. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Veja, essa frase ela demonstra sobre a pluralidade dos mundos habitados e também sobre a evolução dos espíritos, onde os espíritos puros, no topo da hierarquia espiritual, teve sua origem nos mundos primários. A comparação do espírito com o embrião demonstra que a evolução é contínua e constante. Então veja, ele começa falando o seguinte, ó: entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. Então, essa afirmação destaca a ideia da progressão contínua da evolução espiritual. Não existe apenas o inferior e o superior, mas sim uma vasta gama de estágios intermediários. Cada mundo e cada espírito ocupa um lugar nessa escala, em constante movimento. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses espíritos primitivos. Ou seja, essa parte da frase ela mostra a transformação profunda que ocorre ao longo da evolução. Os espíritos que alcançam a pureza e a glória passam por inúmeras existências de estágios de aprendizado, desde os mais primitivos. A diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada é tão grande que é difícil imaginar a conexão. Do mesmo modo que o homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Ou seja, se a gente fosse comparar o embrião
com um homem adulto, a gente vai ver que houve uma mudança enorme. Ou seja, da mesma maneira, aquele espírito que hoje ele é um espírito superior, resplandecente, se encontra na glória, se a gente for comparar a origem dele de um espírito primitivo, houve uma mudança monstruosa, uma mudança muito grande. E é exatamente essa comparação que o texto fala, né? Essa analogia ela é poderosa. Assim como o embrião se transforma em um ser humano adulto, um espírito primitivo se transforma em um espírito puro. A diferença entre os dois estágios é enorme, mas a essência é a mesma. Ou seja, essa frase nos lembra que a jornada evolutiva é longa e complexa, mas que todos os seres têm a capacidade de alcançar a perfeição. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Veja que os mundos eles são organizados em uma escala progressiva que reflete o nível de evolução de seus habitantes. E essa escala não é fixa. Os mundos estão em constante movimento, progredindo de acordo com as leis da divindade. Nos mundos mais evoluídos, a vida moral e material se torna mais harmoniosa e plena. A matéria se torna mais sutil, menos densa, o que se reflete nas condições de vida. Os corpos dos habitantes são mais aperfeiçoados, menos sujeitos a doenças e sofrimentos. A vida moral ela é marcada pela predominância do amor, da fraternidade e da busca pelo conhecimento. A comunicação entre os espíritos é mais direta, através do pensamento, e a vida é mais longa e feliz. Em comparação com a Terra e esses mundos, né, superiores, ainda se encontra em um estágio de evolução intermediária. As condições de vida da Terra, elas são marcadas por desafios, provações que visam o aprendizado e o progresso dos espíritos. Nos mundos superiores, esses desafios são superados e a vida se torna plena e feliz. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então veja que a forma humana ela é a base da criação, mas nos mundos superiores ela se torna mais refinada, refletindo a pureza e a elevação dos espíritos. Isso está de acordo com a ideia de que o perispírito, o corpo sutil, ele se torna cada vez mais sutil e luminoso à medida que o espírito vai evoluindo. Então, nos mundos superiores, a forma humana ela se torna mais bela e harmoniosa, refletindo a pureza e a elevação dos espíritos. O corpo físico ele vai se tornando mais sutil, cada vez menos denso, se livrando das imperfeições e das limitações do plano terrestre. A purificação da forma corpórea está intimamente ligada à purificação do espírito. À medida que o espírito evolui, ele vai se libertando das paixões, vai se libertando dos vícios, o corpo físico vai se tornando mais puro, mais luminoso. E essa purificação se manifesta na beleza e na harmonia das formas, bem como na irradiação de luz e energia que emana dos espíritos. Então, nos mundos espirituais, a forma humana ela vai atingir seu potencial máximo de beleza e perfeição, refletindo a evolução moral e espiritual dos espíritos que lá habitam. Essa transformação não é apenas estética, mas também funcional, permitindo que os espíritos desfrutem de uma vida mais plena e harmoniosa. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou às deteriorações que a predominância da matéria provoca. Veja que a matéria nos mundos superiores ela é menos densa, menos grosseira, e isso acaba
fazendo com que os corpos sejam menos sujeitos às limitações e aos sofrimentos do plano terrestre. Nos mundos superiores, a matéria, por ser menos densa, mais sutil do que a matéria terrestre, essa sutileza ela se reflete na composição dos corpos de seus habitantes, que são menos materiais e mais espirituais. A matéria sutil não impõe as mesmas necessidades que a matéria densa. Os habitantes dos mundos superiores não precisam se preocupar com a alimentação, com sono ou outras necessidades básicas. A energia que sustenta seus corpos é mais sutil, é proveniente da propriedade da vitalidade espiritual. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Veja que a matéria na Terra ela é densa, ela é grosseira, como já foi visto, o que limita a capacidade dos nossos sentidos físicos. Nossos sentidos são adaptados para perceber o mundo material, mas são incapazes de captar a sutileza do mundo espiritual. Nos mundos superiores, a matéria é mais sutil, menos densa, o que permite que os sentidos sejam mais apurados. Os habitantes desses mundos são capazes de perceber vibrações e energias que estão além da nossa capacidade de percepção. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza a bem dizer pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade, conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manés dos campos elíseos. Então veja que a leveza específica dos corpos permite uma locomoção mais rápida e fácil. Os habitantes desse mundo eles não precisam se preocupar com a gravidade ou com esforços físicos para se locomover. Eles podem deslizar pela superfície ou simplesmente planar na atmosfera com a mesma facilidade com que pensamos em nos mover. A locomoção nos mundos superiores é controlada pelo pensamento. Os habitantes podem se mover para onde quiserem apenas com a força da vontade. Essa capacidade, ela reflete o maior domínio do espírito sobre a matéria nesses mundos. Então é importante a gente explorar as referências, né, aos anjos e aos manés dos campos elíseos, né? Com relação aos anjos, na tradição religiosa, eles são frequentemente representados como seres celestiais com asas, capazes de voar e se mover livremente pelo espaço. Essa imagem, ela simboliza a leveza e a liberdade dos espíritos puros, que não estão presos às limitações da matéria. Na doutrina espírita, os anjos são vistos como espíritos que alcançaram um alto grau de evolução moral e intelectual e que atuam como mensageiros e auxiliares de Deus. Já os manéis nos Campos Elíseos, né, a gente tem que fazer uma referência à mitologia grega, onde os Campos Elíseos eles eram o lugar de repouso dos heróis e das almas virtuosas. Os manéis eram as almas dos mortos que habitavam esse local paradisíaco. As representações dos manés nos Campos Elíseos frequentemente os mostravam desfrutando de uma vida feliz e despreocupada, livre das dores e sofrimentos do mundo terreno. Então, essa representação simboliza a vida no mundo, nos mundos superiores, onde os espíritos eles desfrutam de paz, harmonia e felicidade. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém irradiam uma luz divina, transfigurados pelas expressões interiores, então sempre elevadas. Então, a doutrina espírita, ela vai nos ensinar que a individualidade de cada espírito ela é preservada ao longo de suas diversas existências. Mesmo após múltiplas encarnações e transformações, os espíritos mantêm suas características
e memórias individuais. Então, nos mundos superiores, os espíritos eles podem reconhecer e manter seus laços afetivos. Eles podem se apresentar a seus amigos e entes queridos com as mesmas características que tinham em vidas passadas, facilitando o reconhecimento e a comunicação. Por exemplo, vamos supor que um espírito superior ele foi um pai meu numa vida que eu tive. E esse espírito superior, que já está com uma outra aparência, que já está com outro corpo espiritual, ele pode modificar as suas feições para que facilite a sua identificação aos seus entes queridos. É isso que o texto está querendo dizer. E, embora os espíritos eles possam manter seus traços reconhecíveis, eles também irradiam uma luz divina que reflete a sua evolução interior. E essa luz ela é resultado das impressões interiores, elevadas, ou seja, dos pensamentos, dos sentimentos e as ações nobres que cultivaram ao longo de suas existências. A aparência dos espíritos nos mundos superiores é, portanto, uma combinação de suas características individuais e da luz que emana de sua alma purificada. A transfiguração mencionada no texto, ela está se referindo à transformação da aparência dos espíritos pela luz divina que eles irradiam. E essa luz pode dar aos espíritos uma aparência mais bela, radiante, harmoniosa, refletindo sua elevação moral e espiritual. Em lugar de semblantes descurados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. Então veja que a doutrina espírita ela ensina que a aparência física de um espírito reflete seu estado interior. Nos mundos superiores, onde os espíritos alcançaram um alto grau de evolução moral e intelectual, essa transformação interior ela se manifesta em sua aparência. Em vez de semblantes descorados e abatidos que refletem sofrimento e paixões, os espíritos nos mundos superiores, eles irradiam luz e vitalidade. Seus semblantes refletem a paz interior, a alegria e a sabedoria que alcançaram. A inteligência e a vida dos espíritos dos mundos superiores se manifesta em seus olhos e em toda a sua expressão. Seus semblantes cintilam com a luz do conhecimento e da compreensão. E a imagem do nimbo ou auréola, usada pelos pintores para representar a santidade, é uma forma simbólica de representar a luz que emana dos espíritos elevados. Essa luz não é apenas física, mas também espiritual, refletindo a pureza e a elevação dos espíritos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda a proporção, um grau de adiantamento dos mundos. Então veja que a menor resistência da matéria permite que o desenvolvimento dos corpos seja rápida. A infância é curta ou quase inexistente, pois os espíritos já são mais evoluídos e não precisam passar por um longo período de aprendizado físico. A vida nos mundos superiores é isenta de cuidados, isenta de angústias, o que contribui para uma maior longevidade. A duração da vida é proporcional ao grau de adiantamento no mundo, refletindo a harmonia e o equilíbrio que reinam nesses planos. A longevidade guarda a proporção com o grau de adiantamento dos mundos. Quanto mais evoluído o mundo, mais longa e harmoniosa é a vida de seus habitantes. O desenvolvimento físico é acelerado e a vida mais longa e livre de preocupações, refletindo o progresso destes mundos.
A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Então veja que a doutrina espírita, ela ensina que a morte não é o fim da vida, mas sim uma transição para uma nova fase da existência. O espírito, que é a essência do ser, ele sobrevive à morte do corpo físico e continua sua jornada evolutiva no mundo espiritual. Porém, nos mundos superiores, onde a matéria é mais sutil, o corpo físico não está sujeito à decomposição, como temos aqui na Terra. A transição para o mundo espiritual ocorre de forma mais suave, mais harmoniosa. Lá, a morte é vista como uma transformação feliz, pois representa a libertação do espírito das limitações do corpo físico e o retorno ao seu estado natural. Nos mundos superiores, onde a vida é mais plena e feliz, a morte é vista como uma passagem para um estado ainda mais elevado de existência. A doutrina nos ensina, ela nos oferece uma visão mais clara e racional do porvir, eliminando a dúvida e o medo da morte. A certeza da continuidade da vida após a morte nos dá um estado de paz, um estado de serenidade, tornando a transição mais fácil e natural. Durante a vida, a alma, já não tendo a constrangi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanentemente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Veja que a doutrina espírita, ela vai nos ensinar que a alma é a essência do ser, enquanto o corpo físico é apenas um invólucro temporário. Aqui na Terra, a matéria é densa, ela é compacta e ela acaba limitando a ação e a percepção da alma. Já nos mundos superiores, onde a matéria é mais sutil, a alma ela se liberta dessas limitações. E ao se libertar das constrições da matéria, a alma ela se expande, ampliando sua capacidade e sua percepção. E essa expansão permite que a alma acabe desfrutando de uma maior lucidez, de uma maior clareza mental. Nos mundos superiores, a alma goza de um estado de emancipação quase permanente, livre das limitações e sofrimentos do plano material. Essa emancipação permite que a alma se expresse plenamente e desfrute de uma vida mais plena e feliz. A lucidez e a emancipação da alma, elas permitem a livre transmissão do pensamento, ou seja, a comunicação direta entre os espíritos. Essa forma de comunicação ela é mais rápida, precisa e profunda do que a comunicação verbal, pois permite a troca de pensamentos e sentimentos de forma direta e instantânea.